pessoal, bom dia, né, para todas e todos. Bem-vindos aí a uma nova atividade nossa dentro do Café com Ideias, o sexto encontro nosso de Café com Ideias. E lembrando a proposta nossa que foi pensada desde o ano passado para os cafés, a lógica da gente ir fazendo rodízio de modo que os diferentes professores e professoras do programa pudessem ir trazendo estudos, pesquisas e ações que vem desenvolvendo, né, que tem uma relevância, uma articulação com a temática do programa e as nossas áreas de concentração, para que a gente possa ir conhecendo um pouco melhor o que é que cada uma está fazendo, para que a gente possa ir interagindo e socializando melhor as nossas ações. Inclusive, nesse sentido, a gente não apenas faz esse momento assim, né, esse momento aqui, digamos, ao vivo, né, síncrono, com todo mundo junto, como a gente também faz a gravação e depois compartilha no YouTube do nosso programa, para que quem não pôde estar aqui de manhã, né, nesse momento, possa estar assistindo depois também. E hoje a gente tem o prazer e a alegria de estar com o nosso professor Ricardo Soares, professor do nosso programa, do quadro permanente da área de epidemiologia, que vai trazer para a gente um tema em torno de mais médicos, diferentes olhares para o programa no Brasil e na Paraíba. Então, Ricardo, fique à vontade, a gente estabeleceu mais ou menos uma dinâmica, né, de 20, 25 minutos para uma exposição inicial e depois a gente abre para um bate-papo com o pessoal que está participando. Obrigado, meu querido, fique à vontade. Bom dia, gente. Espero que esteja tudo bem com todos. Bom, eu vou fazer uma apresentação trazendo uma pesquisa que a gente encerrou o relatório final, mas ainda está fazendo as publicações. E eu fiz um recorte de trazer informações rápidas sobre diferentes aspectos da pesquisa, digamos assim, né? Então, eu trouxe desde vídeos que a gente utilizou, uma pesquisa de avaliação do impacto do programa Mais Médicos, e ela teve um recorte nacional e um recorte local na Paraíba. Na Paraíba, a gente fez uma entrevista qualitativa em 14 cidades da Paraíba, nas 3 macro-regiões do estado, e fizemos um documentário sobre o programa, chamado Mais Médico com Maisinho, e a minha ideia é trazer um pouco dos resultados que a gente trabalhou até agora, nesses 20 minutos, né? Então, bem rapidinho, mas tentando trazer as questões mais importantes. Uma parte dela já está publicada e eu vou sinalizar. E Pedro me ajuda aí para avisar se quando eu estiver estourando o tempo. Vou tentar marcar aqui também. Eu já estou dizendo que eu vou estourar o tempo, né? Mas vou tentar não fazer isso. Então, contextualizando, né, uma pesquisa de avaliação. Sim, desculpem. Aqui no slide inicial, aqui são algumas imagens do trabalho de campo, na verdade, na pesquisa, né? Mais pessoais aqui, desde o cafezinho aqui, já com Café com Ideias, cafezinho aqui na sala de um médico cubano que trabalha no interior da Paraíba. Aqui é a Serra de Teixeira que a gente passou quando estava na pesquisa, e aqui é uma usuária do SUS aí na cidade de Pombal, que ela ia para outra cidade só para consultar com o médico cubano que trabalhava lá. Assim. Ela fazia essa ida na casa do filho dela, porque lá ela tinha uma confiança maior. Né? Então, contextualizando, o programa Mais Médicos iniciou em 2003, né? E ele hoje ainda é um principal provimento de médicos no país. O Médicos pelo Brasil começou o primeiro edital, o edital saiu no final do ano passado, começou a alocar os médicos esse ano, mas ainda numa quantidade bem pequena, né? E eu vou tentar não ficar comparando os programas para focar nos resultados da pesquisa. Essa figura aqui da direita são os municípios brasileiros que receberam métodos mais médicos, só para ter uma ideia da dimensão, né? Os que não receberam são os totalmente branquinhos.
mais de 5 mil municípios, mais de 80% em algum momento dos últimos 10 anos quase, né, estamos em 2022, ano que vem completaria 10 anos do programa, em algum momento, mais de 80% dos municípios brasileiros receberam pelo menos um método do programa. Aqui, em rosa, é um recorte da pesquisa da gente, que foi olhar, dentre as entrevistas que a gente fez, para o semiárido paraibano. E essa região pintada em rosa são todo o semiárido paraibano. E em vermelho, destacado, são os municípios que a gente visitou do semiárido paraibano. Do semiárido paraibano, 80% mais de 80% dos municípios, eles são considerados perfil 6 e 7 do Mais Médicos. Isso quer dizer que eles são municípios de alta vulnerabilidade e ou extrema pobreza, né? Então, quer dizer, ou extrema pobreza, né? Ele está no perfil ou outro pelo próprio programa, né? Então, são municípios prioritários para o programa. Eles só perdem, digamos assim, prioridade. A única prioridade maior do que esses dois perfis seria as áreas indígenas, os de 6, e que não tem no semiárido paraibano, né? Ele está aqui na Paraíba, no nosso mapa, eles estão nessa região aqui, e tem os Tabajaras aqui no Conde. Bom, mas a gente visitou o distrito sanitário indígena durante a pesquisa como um todo, né? Não no recorte do semiárido. E aqui o cartaz do filme, o Mais Médicos, que a gente já está com ele prontinho no YouTube para liberar, com legenda em português, inglês e espanhol, mas a gente deve estar lançando daqui para o mês que vem. Está só tentando fechar a agenda de lançamento do filme, depois do período que a gente demorou para autorização das músicas, né? Vamos lá. Belisca, um médico em minha casa. Então, assim, uma questão do programa foi o aumento da densidade dos médicos na atenção primária e, às vezes, chegar médico em lugar que nunca ia, assim, um lugar que nunca teve profissional. Tem alguns relatos, assim, soltos da pesquisa sobre isso, e vou mostrar um deles daqui a pouco, do filme. Mas isso não só acaba completando a equipe multiprofissional como um todo e potencializando o cuidado, como a própria fixação do profissional em si. No interior, o costume era ficar... o relato principal é que o atendimento era ambulatorial, nas falas das pessoas, né? Que o médico chegava, passava 1, 2 horas, atendia todo mundo e ia embora. E fazia isso em 1, 2 turnos por semana e acabou-se. E com o programa, o relato é que você acaba tendo o médico envolvido nas atividades comuns da equipe, em reunião, visita e outras questões. E a gente, num primeiro recorte da pesquisa, tentou medir isso nos indicadores de saúde quantitativo, né? E esses são 2 artigos já publicados sobre isso. É um artigo em 2020 que mostra a diminuição de mortes por causas evitáveis. Ela é maior em locais com menor densidade de médico antes do programa. Ou seja, não tinha menos médicos antes do programa, maior o efeito de diminuição de mortes por causas evitáveis, né? Que são a lista de doenças que são, digamos assim, evitáveis quando tem uma atenção primária, uma atenção básica funcionando, né? Digamos assim. Isso é um indicador que não é tão fácil assim de se mudar com um programa, por exemplo, né? Porque apesar do programa movimentar quase 35 mil profissionais no país, o impacto é bem interessante assim que alcance. E um outro estudo, ele não encontrou diferença na mortalidade infantil. Eu vou corrigir aqui o slide, eu botei materno, mas infantil, e materno também não, mas assim, infantil, nos municípios de uma maneira geral. Entretanto, nos municípios onde tinha as maiores taxas de mortalidade infantil antes do Mais Médicos, ele encontrou que nesses municípios houve uma diminuição da mortalidade infantil. Ou seja, nos municípios com piores indicadores, mudou a configuração da mortalidade infantil lá, que é
algo também espetacular enquanto indicador do programa, né? E uma terceira produção, essa ainda está em fase de submissão, do doutorado de Adriana, que participou com a gente da pesquisa. Ela encontrou aqui na Paraíba, quando fazendo só o recorte da Paraíba, a diminuição da mortalidade infantil e internações por condições sensíveis em crianças na Paraíba. E aí o contraditório com o artigo de cima que ele não tem encontrado é que justamente pelaquela informação que eu dei no slide, da gente ter um estado com a grande quantidade dos municípios em perfis mais prioritários, a gente acredita que isso leva a esse indicador ser mais sensível de alteração na Paraíba. Ele não altera no Brasil, altera nos municípios com maiores taxas de mortalidade infantil, mas na Paraíba ele altera na Paraíba como um todo, né? A mortalidade infantil, e não só a mortalidade infantil, mas internações por causas evitáveis em crianças, né? Por condições sensíveis à atenção básica em crianças. Aqui é um gráfico mostrando a densidade de médicos. Então, vou mostrar aqui a quantidade total de médicos na atenção primária. Aqui, a quantidade de médicos que não são do programa Mais Médicos, né? Então, o programa Mais Médicos começa aqui em 2013. 2015, ele começa, tipo, a implantação está numa faixa que estabiliza e começa a ter flutuação, depois do golpe piora e por aí vai. Mas aqui eu tenho os médicos do programa Mais Médicos não brasileiros, ou seja, os cubanos, e os brasileiros formados no exterior, e aqui os médicos brasileiros, né? Então aqui, só para destacar a importância dos cubanos no programa, eles no geral foram quase 2/3 do programa. Gente, só um pouquinho aqui que eu estou com a questão. Então, desculpa aqui, um menino gritando aqui na sala, eu tive que dar uma pedida para ele sair. Questão dos home office da vida. Bom, e aqui eu estava falando da importância dos cubanos no programa, né? Então, no geral, quando tem a eleição de Bolsonaro e o rompimento, vou falar mais na frente, sai quase 10 mil médicos do país, que são os profissionais formados em Cuba, né? E aqui o gráfico da alocação de médicos, aqui entre 2008 e 2012, a densidade, e aonde foram alocados os médicos do programa Mais Médicos. Isso aqui para dar uma ideia, seria a inversão de cores, né? Não está mais clarinho, teria que ter mais médicos do programa Mais Médicos. Isso acontece parcialmente, né? Mas a figura destaca bem essa região norte do Brasil, né? Mas não só isso, o programa fica espalhado no país como um todo. Acolhedora, eu lembro muito minha primeira visita domiciliar, Dona Maria, e ela falava algo assim, a minha chegada, ainda o português muito mais precário, muito portunhol, mas ela falava, pellizca, meu médico minha casa, e é verdade, ela falava para a enfermeira, porque ela recebia todo mês a visita da equipe, mas era enfermeira e a técnica de enfermagem do agente comunitário de saúde, mas ela falou que pela primeira vez tinha recebido um médico dentro da casa dela e ela tinha 90 anos. Então, só para resumir, e essa situação que acontece não foi o único relato que a gente ouviu sobre isso, assim. Tem um outro relato que era de um paciente que andou de cavalo não sei quantos quilômetros para chegar no posto de saúde e perguntar, o médico pergunta, o que é que você veio fazer aqui? Não, vim ver o médico, saber o que é que era. Conhecer o médico uma vez na vida, né? E isso acontece em várias regiões, né? Em vários municípios, essa coisa de que tem uma unidade prontinha, está lá funcionando, está a equipe multiprofissional, mas faltava profissional médico, né?
Não que também não tenha questões de fixação, né? Mas a gente foi em várias cidades, por exemplo, que os profissionais todos concursados, mas não tinha dificuldade de preencher concurso para médico, tinha dificuldade de fixar, né? E claro, como está avaliando o programa nessa pesquisa, o foco foi no provimento de médicos, né? E os relatos é que, no geral, esses profissionais são bem ligados com a população, né? Aumenta a quantidade de consultas, aumenta a quantidade de atendimentos, aumenta a quantidade de reunião. Município de zona rural que tem unidade de âncora, então começa a visitar sítios, começa a visitar comunidades quilombolas que antes não tinham visita, porque os contatos eram muito pontuais. E especialmente, aí destacando a relação do médico, de uma maneira geral, do programa com a comunidade, com a equipe, os relatos são de boas relações, os que a gente pegou aqui na Paraíba, qualitativo, e de uma boa interação e de um processo de trabalho interessante. Agora, com o cubano, parece que esse relato, essa integração é ainda maior, assim. Então, é como se o pertencimento à comunidade fosse maior. Eu trouxe um relato sobre isso, daqui a pouco eu mostro. Aqui são as cidades que a gente visitou, está pequenininha a quantidade de entrevistas por município, a gente entrevistou médico, equipe muito profissional, e para o documentário a gente entrevistou pacientes também, gestor a gente entrevistou para pesquisa, e um relato só veio médico quando foi esse estrangeiro, os brasileiros não vieram não. Acho que por conta da distância, a cidade pequena, no sertão da Paraíba, isolada de tudo, brasileiro não fica, não. Uma enfermeira da área de extrema pobreza. Teve cubana, muito boa, se dão bem demais com a população. Eu acho que eles são pessoas muito simples, assim a simplicidade deles com a população. Eles moravam aqui, via na rua, a gente se encontrava com eles. Aí outro relato na Macro 2. Amigos da população em geral. Batizado, churrasco, casamento, formatura. Tudo eles participavam. Tudo. E porque você tem uma patente mais alta do que o outro, eles não, eram irmãos. Era como se a gente fosse uma família só. Tanto funcionário como população. Todos nós éramos irmãos. E esse é o relato do filme sobre o mesmo aspecto, né, das entrevistas de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem lá de Pombal. E aí, chegando no final da apresentação, devido às manifestações civis desse lacraio do Império, falando um pouquinho sobre o rompimento do convênio, né? Então, lá, quando a gente visitou essas entrevistas, o filme foi em 2019, primeiro semestre de 2019, e é o primeiro semestre do governo Bolsonaro, né? Desgraça. Aí, havia em dezembro, no período que a gente visitou, tido um rompimento do convênio e a saída dos médicos cubanos. Alguns ficaram no Brasil, parte deles, depois da lei dos mais médicos, no final de 2019, tiveram autorização para voltar ao país por 2 anos, que deve estar acabando esse ano, só que essa autorização para voltar ao país só volta depois da pandemia, só é oficializada depois da pandemia, porque começa a ter já tinha desassistência, mas começa a agravar a desassistência na atenção básica, com a pandemia o desastre ia ser pior ainda. E um outro aspecto é que, desde o final, depois da eleição do governo Bolsonaro, já na equipe de transição, para de haver renovação de contrato de profissionais que estão em regiões em área metropolitana. Isso inclui municípios, por exemplo, grandes cidades e capitais, João Pessoa, Guarabira, e outras cidades de municípios maiores, para ter renovação de profissionais. E aí, quando a gente foi, tem um município que, por rompimento com os cubanos, tinha 6 cubanos, saíram 6 do município, vieram 6 brasileiros, já tinha saído 4 brasileiros, em 3 meses, mais ou menos. Porque entra, sai e acaba a rotatividade aumentando, né? Esse aspecto da rotatividade a gente não teve tempo de acompanhar mais longitudinalmente, porque acabou, tem que dar andamento ao resto da pesquisa.
E aí, com a pandemia, em 2020, volta a renovação de todos os contratos e a abertura de vaga que tinha aberto pela não renovação dos contratos. Ou seja, a pandemia cobrou a conta da desassistência que o governo provocou nos municípios, né? Então, João Pessoa, por exemplo, acho que teve mais de 30 vagas durante a pandemia. Profissionais de unidade estavam sem médicos porque não estava tendo renovação do programa. Então, uma fala sobre isso vai ficar ruim se o programa Mais Médico acabar, porque os brasileiros vão querer trabalhar carga horária de 40, não vão querer trabalhar com a carga horária de 40 horas semanais. Isso é um relato de um médico. Quando a gente foi fazer a pactuação do CEPACTO, a gente descobriu que o município pactuava óbito menor de 1 ano, pactuava óbito, morte materna, que o município pactuava que ia ter um morto por dengue. Eu falava assim, como que pode? A gente não pode pactuar morte. Não, mas doutor, se a gente não pactua e tem, é ruim. Eu digo, não, mais ruim é realmente ter uma morte. Então a gente tem que pactuar zero e tem que criar uma estratégia para não ter. Então a gente implementou muito rápido, acordou plantar zero óbito menor de 1 ano, zero morte materna e zero óbito por dengue. E durante 3 anos a gente não tive. Então, minha experiência com o Dr. José foi única, porque nunca me vi exposto para atender nenhum paciente, principalmente a mim. Precisava, só estou viva hoje, graças a ele. E aí, tu falou que precisou ir na tua casa, tu ficou sob cuidado do médico. Isso, porque sob o cuidado dele. Ele falou que não queria mais nenhum médico me acompanhando, teria que ser só ele, porque é ele que queria conter essa infecção, né? E durante 7 dias eu tive que tomar 35 injeções e graças a Deus conteve esse quadro que já estava quase irreversível, né? Mas graças a Deus e a ele estou aqui contando vitória. De decirle al pueblo de Cuba, a la dirección del partido, del gobierno, a nuestro Ministerio de Salud, que nosotros ratificamos esa decisión de no seguir participando en el programa Más Médico para Brasil, debido a las manifestaciones serviles de ese lacayo del imperio, el nuevo presidente electo de Brasil, que para nada tiene conocimientos ni preparación para ser presidente de ese país, y además que no le interesa la salud del pueblo brasilero. Nosotros entregamos lo mejor de nosotros, lo que realmente nuestro comandante, que fue el gran médico, el gran maestro de los médicos de Cuba, nos enseñó. Eita, João, tu conhece aí o José? Massa. Pois me conta essa história aí. Então, uma poesia e um videozinho curto para terminar, porque eu acho que eu estou bem nos 20 minutos aí. Então, vamos lá. No reflexo passado, uma previsão de retorno da partida, das gotas de saudade semeadas, dos rios de esperança que se espalharão, devorando as vociferações e aguando os corações. Tempero de forró, mais uma salsa, à espera de um reencontro, de uma nova melodia, no prenúncio da partida, a tua próxima canção. Eu vou mostrar um trecho do vídeo, agora mais musical mesmo, assim, do filme sobre o documentário, e eu gosto desse texto porque é um post que está novinho, assim, tudo reformadinho, mas não tem um profissional lá trabalhando. Aliás, tinha o cubano que saiu e o cubano que entrou, ele é de Manaíra. O cubano que entrou era o José, né? E Miguel está trabalhando em Patos, mas ele trabalhava em Serra Grande. Estou falando aqui com o João. E aí o cubano que entrou, quando ele chega lá, ele entrou como brasileiro formado no exterior, porque ele se naturalizou brasileiro e aí conseguiu entrar no programa ainda de 2019. Então lá vai o trechinho para a gente encerrar.
eu falei muito dos cubanos, trouxe uma fotinha de Cuba para encerrar. É isso. E aí, gente, perguntas, dúvidas, comentários, fique à vontade. Oi, Lenilma, tudo bem? Tudo, que pena, só consegui ver a fotinha de Cuba. Perdi sua fala, que pena. Pedro gravou, depois a gente... Ah, então tá ótimo. Vou ver depois. Bom te ver. te ver também. Bom dia, Ellen. Oi, meu querido, bom Bem-vinda. dia, obrigada. E aí, galera, vamos lá? Das mortes, né? Em relação, né, assim, que a equipe tá Sim, ficou calado no início. certo, vocês estão me ouvindo agora? Pronto. Sim. Então, bom dia a todos. Professor, parabéns, eu não consegui assistir tudo, porque eu tive dificuldade de entrar no segundo link. A internet aqui tá meio ruim, eu tô no interior. Mas eu achei bem interessante a parte que o senhor traz dos médicos, do médico, quando ele fala da questão da pactuação, né? Das mortes em relação à equipe, né? E aí eu achei bem curioso, né? Essa fala que ele traz, né? E aí eu queria saber, assim, do senhor, né, nesse processo de ter feito, né, o documentário, à época, né, e trazendo para os dias de hoje, né, que a gente está voltando a aumentar o número de casos por Covid, aumentando o número de casos de morte. Então, assim, a gente está chegando já a um patamar de mais de 300 mortes por dia, a gente não tá conversando sobre isso, não está falando sobre isso, e a gente nem fala sobre as mortes que já foram, né, sobre as pessoas que a gente já perdeu. Então, como é que o senhor percebe isso, né, dentro dos profissionais de saúde em geral, não só dos médicos, principalmente nesse momento agora de pandemia, que o Brasil foi o segundo, um dos países que mais teve mortes, né? E outra coisa também que eu sempre tive muita curiosidade é nesse processo de fazer o documentário, né? Como que a gente pode estimular essas pessoas de fato a participar, a falar? Então, como é que foi esse processo para o senhor, né? O senhor foi lá antes, ficou lá antes por um tempo, ou foi porque o senhor é professor e isso já te deu, né? É professor e médico, e isso já te deu. As pessoas aceitaram mais. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Obrigada. Valeu, Akai. Então, sobre o Covid, acho que está
é muito difícil, né? Eu, inclusive, eu tenho acompanhado pouco, assim, porque me estressa muito, assim, ficar acompanhando os dados quantitativos desde o começo da pandemia. E a gente fez um documentário sobre a pandemia, né, o Coronga. Não sei se você chegou a ver já, Caí. Eu acho que em alguma turma a gente passou. Ainda não, professor. E, pois é, então, a gente gravou em 2 unidades durante 7 meses, quando começou a pandemia. Eu estava com um projeto com o pessoal de cinema de fazer um documentário sobre práticas integrativas, uma série que a gente está fazendo agora. Aí, como não pôde por causa da pandemia, eu levei o equipamento de filmagem e gravação de som para o posto de saúde, que eu continuei indo, enfim, fazer o trabalho durante a pandemia, captei lá o olhar dos profissionais. E eu concordo com essa tua avaliação, assim, de dar uma normalização do que está acontecendo, né? Inclusive nesse momento atual, de não ter parâmetro para a gente saber quando que volta para a máscara, quando não volta, o que é que para, o que é que não para. Mas eu confesso que não tenho muita propriedade para falar dos dados quantitativos da pandemia hoje no Brasil. Em relação à entrevista do programa, então, isso foi uma coisa que a gente nos preocupou muito, quer dizer, a gente fez todo um processo de fazer um contato prévio para as entrevistas gravadas que são sigilosas, né? Então, o áudio, que foi só áudio, não entrou no filme. E algumas das pessoas a gente fez uma gravação posterior, filmando, e aí essas gravações, elas obviamente são livres. Foi mais fácil, as duas foram muito fáceis, na verdade. A gente escolheu o município pelo perfil, praticamente todos os municípios que a gente escolheu, o pessoal topou fazer gravação, e todas as unidades que a gente escolheu nos municípios, quer dizer, todas as unidades não, a maior parte das unidades o pessoal topou. Alguns profissionais não toparam, e acho que na minha visão, seriam profissionais que iam trazer um relato interessante, porque alguns profissionais mais conservadores que a gente identificava com os médicos, com supervisores do programa, com referência, aí porque a gente queria uns relatos também, assim, falando mal mesmo do programa, dizer que o programa não era bom e tal. Só que foi difícil encontrar, porque as experiências que a gente encontrou, todas que a gente visita, falava bem melhor do programa do que falava problemas. Também teve problemas, mas foi menor, assim. Então, no final das contas, foi super tranquilo. O vídeo, algumas pessoas ficam mais encabuladas, mas aí era aquela coisa, topa, não topa, não topa, e foi indo, assim, foi bem tranquilo. No geral, acho que na pesquisa as pessoas estão super motivadas para participar, para ajudar a pesquisa, assim, foi bem boa a experiência. E a gente fez o documentário sem nenhum planejamento prévio, né? Então a gente foi eu, a equipe de pesquisa, e foi 2 estudantes do cinema, que fizeram as filmagens, algumas poucas eu fiz com celular, com câmera na hora, mas foi seguindo, assim, digamos assim, sem muito roteiro, e aí na filmagem era tudo no dia, assim, quem ia, via, não ia, porque foi uma viagem no sertão, foi de 1 semana. E aí, na região próxima aqui, a gente conseguiu programar mais, na Baía da Traição, João Pessoa, a gente conseguia mapear melhor, programar, complementar algumas coisas. E aquela imagem do cartaz mesmo, a imagem da unidade aqui de João Pessoa, que não é uma unidade que tem mais médicos, mas ilustra uma unidade de saúde, né, assim, de uma maneira geral. Então, foi tranquilo, assim, foi de boas. Obrigada. Meu querido, obrigado a Caí. Quem mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta ou reflexão? Ainda temos 10 minutinhos e às 10 horas a gente começa a oficina. Digam aí. Enquanto não vem pergunta, professor, o senhor tem interesse de fazer agora, depois de não ter mais os médicos cubanos, fazer uma, sei lá, para ver, inclusive, o que é que mudou nesses municípios, com esses profissionais? Então, eu estou concentrando muito minhas pesquisas nas práticas integrativas agora. Aí, por isso, eu não tenho
muito a ideia de fazer um retorno da qualitativa. E também para o financiamento, né? Porque essa foi uma pesquisa financiada pela FAPESC e a gente não tinha previsto e a gente não teria dinheiro, digamos assim, para fazer uma visita para o interior, pagar a pessoa para transcrever, muitos dados foram coletados por entrevistadores, bolsistas que a gente contratou na pesquisa. Se tivesse financiamento, até tem interesse também de voltar às mesmas cidades, seria interessante. Agora, o que a gente está finalizando é um artigo de análise quantitativa dos dados no Brasil e na Paraíba, sobre esse período mais recente. Aí a gente pegou os dados pela Lei do Acesso à Informação, da quantidade de médicos, e está batendo isso com dados de mortalidade, de internação por condições sensíveis, e fazendo o que é que mudou com essas mudanças assentes no programa, né? Uma visão geral, assim, sem estudo empírica ainda, de conversa com gestores profissionais aqui na Paraíba, é que teve, sim, um preenchimento parcial de vagas, principalmente pelos estrangeiros formados no exterior continuarem entrando, mas o Mais Médicos, nem o Médicos pelo Brasil, está tendo condições de preencher todas as vagas. E aí já começa a surgir questões como leilão de município, né? Que é o leilão é quando, não, eu pago 10 mil para você vir em 4 dias, aí o outro faz, eu pago 10 para você vir em 3. Aí tu faz, eu pago 8, tu vem 2. Isso aí começa a acontecer mais frequentemente, que era uma coisa que tinha diminuído muito com Mais Médicos. E aí a pessoa vai circulando mais de município para município, trabalha precarizado mesmo, e acaba atraindo uma pessoa que não tem muito compromisso. E o Médicos pelo Brasil começou agora também cedo, assim, mas em termos de dimensão de quantidade de pessoas, é muito pequeno o preenchimento de vagas. E você vê que aqui mesmo em João Pessoa, a gente vê que acaba saindo muita gente, né? Entrando tanto pela insegurança, se o programa vai mudar ou não, do Mais Médicos. Então, uma médica que a gente entrevistou no filme, que ela tem um relato massa no filme, ela saiu, era ex-estudante aqui da UFPB, ela saiu e foi entrar na residência de pediatria da UFPB. E o relato dela no filme é que eu estou super bem aqui. Se eu tivesse o programa continuasse, eu ia ficar mais. Mas ela saiu porque tinha estabilidade no programa, pensou, não, vou fazer a residência para eu ter condições, é uma área que eu queria estudar também, para eu ter condições de trabalho. De pediatria, que eu supervisionei, teve 2 médicos na mesma situação, que saíram para fazer a residência porque não tinha muita segurança com o programa, né? E não queria migrar para Médicos pelo Brasil. Só mais um comentário. E realmente, né, quando eu fui avaliadora do PEMAC, quando a gente ia fazer as entrevistas, principalmente nessas cidades mais interioranas, zona rural, a gente encontrava muitos médicos cubanos, né? Justamente pelo que o professor Ricardo falou, né? Pela dificuldade de outros médicos estarem nesses espaços que precisam tanto dessa assistência. Então, era bem recorrente a gente encontrar, porque justamente tem essa dificuldade do profissional médico, né, na estratégia, na unidade básica de saúde, e acontece muito isso, né, cada município que dê um valor e que diga, não, você vem 3 dias, ou vem dias mais reduzidos, e fica essa dificuldade. Realmente, com esse programa, essa questão era bem reduzida, né? Porque os profissionais que estavam ali prestando essa assistência nessas localidades, eles eram profissionais comprometidos em fazer o seu melhor possível para a assistência daquela população. E é impressionante, assim, porque na época das entrevistas da gente, só ratificando o que tu está falando, assim, concordando aí, Raíssa, na época das entrevistas da gente, os médicos cubanos, a maioria já tinha saído, né? Conseguiram porque se naturalizaram. Só mostrando um gráfico aqui do Iramutec, rapidinho. Aqui eles fazem uma associação de co-ocorrência das palavras na mesma frase, o quanto que as 2 palavras aparecem ao mesmo tempo. E, claro, a pesquisa sobre programa Mais Médicos e médico, elas vinham juntas 211 vezes. Mas aí uma associação frequente, apesar de ser a minoria dos entrevistados, era de médico e cubano. 80 vezes elas vêm juntos.
Médico e brasileiro, desculpa aí que está em inglês, tá, gente? Mas, assim, eu não achei em português. Médico e brasileiro, 40. É quase que a metade das vezes que eles aparecem na entrevista. Que é para você ter uma ideia da importância que esses profissionais tiveram no Estado. Porque mesmo eles não estando mais na unidade, ainda assim, eles vieram como um tema das entrevistas, porque os gestores traziam. Então, era ou gestores, ou a equipe multi, ou o próprio médico que estava na unidade, falava, enfim, relatos sobre isso, né? Claro que isso não tira a interpretação temática, assim, do próprio relato, né? Só para ajudar a visualizar uma parte quantitativa, assim, digamos assim, da análise da entrevista, não análise textual. Aí, esse aí foi um gráfico do Iramotec, que a gente usou no artigo do semiárido, né? Um a gente fez só com análise temática, e outro, para dar uma mudada assim, na organização, a gente usou o Iramotec. Muito bom. Parabéns, meu amigo, e eu só queria assim fechar também trazendo um comentário, uma pergunta, né? Assim, eu acho muito bacana porque primeiro assim é um projeto bastante amplo e que vai se desdobrando em outros, né? Eu sei no próprio processo da pandemia que você também foi fazendo esse processo de estar conectado com os serviços, de escutar um pouco como é que a dinâmica estava se estabelecendo lá. E agora uma coisa que eu queria chamar a atenção é a articulação das ferramentas, digamos assim, tradicionais de pesquisa com a linguagem audiovisual, né? Com o documentário, com as perspectivas artísticas também, que isso é arte, com certeza. Então, eu queria te perguntar como é que foi isso, né? Porque assim, muita gente separa, né? Como se fossem coisas, né? Talvez impossíveis de ser conectadas, mas veja bem, a partir de todo um projeto vocês estão conseguindo ter, né? Eu digo você e a equipe, né? Produtos acadêmicos, científicos, né? E também produtos audiovisuais e artísticos, né? Então eu queria escutar um pouco como é que foi isso para vocês, né? E parabenizar, porque realmente não é todo mundo que pensa assim. E eu acho que também na lógica que cada vez mais tem se pautado, se falado, até nos próprios caminhos de avaliação da CAPES, de necessidade de impacto social e de comunicação científica, eu acho muito importante, porque tem muitas coisas que o trabalhador de saúde às vezes não vai chegar para o trabalhador, ou às vezes até para os movimentos sociais, alguns artigos ou periódicos. Mas o documentário talvez seja mais fácil de chegar, ou clipes do documentário, né? Ou enfim. Então é um pouco nesse sentido que eu queria te escutar, e aí você fica à vontade também de fazer suas considerações finais. Valeu. Tranquilo, Pedro. Então, eu acho fantástico, assim, eu gosto muito de filme, assim, então acho que o audiovisual é uma linguagem que tem uma sinergia bacana, assim, com a pesquisa. Do Mais Médicos, um dos artigos que, inclusive, a gente está para publicar é um artigo sobre a análise lexicográfica do filme. Então, a análise do Iramotec, essa análise que a gente fez das entrevistas, a gente fez uma análise da transcrição do filme, do texto do filme, do documentário. E aí a gente fez não como proposta para analisar o programa, mas para analisar o programa no documentário, né? Para analisar o texto do documentário, o que é que surge no documentário. E aí esse artigo ele está fazendo meio de campo, digamos assim, entre saúde e cinema, para tentar ver como é que as duas linguagens saem no filme, né? E uma preocupação, apesar da gente ter meio que uma preocupação de não, vamos fazer o filme que a gente quer fazer, mas uma preocupação no filme que a gente quer fazer é que fosse uma linguagem que qualquer pessoa que se interessasse pudesse assistir, que não fosse uma linguagem técnica, uma comunicação científica propriamente dita, com muitos dados, mas que fosse o relato das pessoas, né? E que na montagem a gente fosse sincero com o relato das pessoas. E acho que que é uma postura que a gente fez na própria pesquisa, né? Quando a gente vai produzir um artigo, no artigo tem que surgir o que as pessoas trouxeram para a gente, não o que a gente pensa sobre o programa, não o que a gente leu, mas o que os entrevistados trouxeram, né? Então, acho que tem uma sinergia interessante. Nas PICs está sendo bem interessante também, porque a gente está tentando fazer, a gente está na fase agora filmou 2 capítulos de 4,
sobre um sobre plantas medicinais e outro sobre terapia floral, e duas iniciações científicas que eu tenho trabalhado, elas estão nessa análise do roteiro para a gente construir a montagem do documentário. Então, a gente está assistindo os vídeos para ver como é que a gente estrutura o documentário, mas, ao mesmo tempo, o que é que as plantas medicinais pelas pessoas que trouxeram, né? E a gente fez uma postura de pegar plantas medicinais pela uma pessoa que usa em casa, que faz lambedor e que usa a partir da cultura popular, mas também por um pajé lá na Baía da Traição. A gente foi lá, entrevistou pela cultura indígena, mas também lá no Grotão, que tem uma horta que já se aproxima de tentar dialogar a cultura popular com o uso mais sedimentado na saúde, e também como é que esse uso está presente no estudante da saúde, mas que tem uma ligação com a religião afro, que é juremeiro, e como é que esse uso das plantas medicinais está presente nesses diferentes aspectos, né? Então, isso acaba tendo uma explosão de coisas que pode discutir de própria, tanto de informação em saúde, como também de pesquisa em saúde, né? Eu acho super. E encerrando, eu queria só agradecer a oportunidade aqui de estar conversando com vocês, de trazer, acho que essa questão de trazer resultados rápidos em 20 minutos é um desafio interessante, mas também necessário, né? Porque não adianta a gente ficar 50 minutos trazendo um monte de informação e não poder dialogar. E essas informações outras também estão nos artigos que vão saindo, então quem quiser se aprofundar vai pegando aí os links, fala aí no Zap, que eu vou repassando o que é que a gente já tem publicado, ou o relatório da pesquisa. E é isso. Agradecer aí mais uma vez estar aqui com vocês. Valeu, Ricardo. Tá desligado, né? Valeu, meu querido. Obrigado a você por mais essa rodada aí do Café com Ideias. Obrigado a todas e todos. A gente vai agora começar a nossa